Gente, não tenho palavras, esse vídeo vai ser mudo, vai ser vídeo da época muda, porque eu não tenho o que dizer sobre esse último episódio. Coloca aí já nos comentários se você amou, se você odiou, se você não entendeu nada, o que você entendeu, que nós vamos dar um recap agora e tentar entender tudo que aconteceu e pensar o que vem aí nessa segunda temporada, porque o Bo e a Yantia falaram que eles querem fazer 3 temporadas apenas, não é aquela coisa do tipo, ai, a série tá bombando, vamos fazer mais uma. Não, eles têm tudo planejado pra ser 3. Mas vamos lá, vamos desde o começo desse 8º episódio. Se você gostou dessa temporada aqui, junto comigo, da gente acompanhar junto, dá um like, compartilha o vídeo, estamos tentando chegar aí a 1 milhão de inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Putz, a pirâmide a gente nem pôs no vídeo. Vou pegar a pirâmide que eu casualmente trouxe da Alemanha, Netflix, não me processe. Que eu peguei a pirâmide da festinha da Netflix lá de 1899, você acha que eu não ia trazer? Eu trouxe, gente, tinha um monte, entendeu? Então, não me julguem, sei trazer também que eu sei. O episódio começa com um flashback da Maura com o seu filho Elliot, naquela região montanhosa lá, e ele tá brincando e encontra o bendito besouro chaveiro, que a gente não sabia que ele era chaveiro ainda, e ele decide chamá-lo de Alfred. Então agora temos um nome para o besouro, e se você for ter algum bicho aí, algum animal, você pode chamá-lo de Alfred também. O Elliot quer levá-lo pra casa e vê-lo crescer, mas a Maura diz que ele não pode prender o besouro, porque as coisas têm que ficar soltas, né? O besouro tem que viver a vida dele, não é pra ficar ali assistindo, né? Por exemplo, um dia ele vai crescer, vai ser um homem e ela vai ter que deixá-lo ir. E aí o Elliot entende, ele solta o besouro e ele diz pra Maura não ser boba, que ela vai viver com ele, com o papai, pra sempre. E a gente já sabe que não, Elliot, porque você provavelmente tá morto, né? Você morreu. E logo depois o Elliot acorda naquele cenário lá onde tem a pirâmide e tá com aquela peça de roupa branca na mão, que parece a roupa da Maura quando ela tá de paciente, né? E ele fica gritando, mãe, mãe, e aí ele escuta, acorde. E aí a gente vê que a gente tá agora nas visões do Elliot. Aí ele acorda lá na sala do Henry e o Henry diz que o Daniel, o pai dele, omitiu o motivo deles estarem ali. O Henry, como sempre, boninho ali, né, assistindo Big Brother, pessoal da TV. Lembrando que ele não é o boninho nada, né? A gente entendeu nesse episódio que ele não era o boninho, mas já vamos falar disso. E ele fala que todo mundo ali escolheu ir nessa viagem, entre aspas, pra esquecer do passado. Mas agora tá todo mundo preso. Parabéns. E ele diz que a Maura enganou todo mundo, incluindo ele mesmo. E que a Maura é a única pessoa que pode tirá-los dali. E o Henry o leva para aquele lugar lá da pirâmide e fala para ele que o cérebro é complicado, que por mais que a gente tente esquecer as memórias indesejadas, a gente nunca consegue por completo, porque as nossas memórias são parte de quem nós somos. E aí eu lembrei daquele filme do... Como que chama aquele filme do cabelo azul, da menina do Tim? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que você tenta apagar as coisas e aí dá tudo errado. Tá vendo, Maura? Ó, tô aqui com a pirâmide. E aí ele usa um aparelho igual ao do Daniel, um controlinho, e tudo em volta muda. E agora eles estão no cenário da Maura. E ele diz que a verdade está ali no hospital. Eles vão até a frente da sala 1011. O Henry diz que, mesmo que as memórias sejam apagadas na simulação, os sentidos continuam reagindo aos mesmos gatilhos, né? Ou seja, você apaga a memória, mas ela tá ali em algum lugar. Ou seja, o Elliot pode não se lembrar o que aconteceu ali, né? Lembrar dos fatos, mas ele vai sentir, o corpo dele vai lembrar. Então eles entram e o Henry diz pra ele sentar, que ele vai mostrar a verdade pra ele. E o Henry diz que o Elliot acha que a Maura que tá presa ali, mas não é a prisão dela. É a prisão do Elliot. E ela injeta a seringa no menino e o Elliot vai pra uma memória ali, pra uma visão. O que a gente descobre nessa memória? O Elliot tá ali na cadeira de paciente, ele tá amarrado e ele vê tudo meio embaçado, assim. A Maura e o Daniel entram, os pais dele, e o Daniel fala que a Maura não pode impedir o Elliot de morrer. Então parece que ele tá doente, né? Parece que ele tem alguma coisa aí que ele vai morrer. Mas no final do episódio tem outra teoria sobre isso também. E a Maura diz que não consegue deixá-lo ir embora. Ela diz que é pro Elliot não ter medo, que ele vai esquecer isso que aconteceu, que essa é a única forma deles continuarem juntos. Então o Elliot chora, tenta falar com eles, mas eles não ouvem. Ele acorda e o Henry diz que essa é a verdade, que ele tá preso nessa simulação pra Maura mantê-lo vivo. Então o que a gente pode achar é que a Maura sabia, né, o filho tava ali com uma doença terminal, ele tava morrendo, e ela tentou pegar
alguma forma de mantê-lo vivo na mente dela, ou, né, na mente de todo mundo. Aí que a gente vai ter que descobrir na segunda temporada. Mas ela queria mantê-lo vivo, então o único jeito de interagir com ele, porque eu acho que ele já morreu, seria nessa simulação. Só que talvez no começo disso, antes dele morrer, ela precisasse colocar ele, a cabeça dele, né, as memórias dele, os pensamentos dele na simulação pra a simulação poder agir como ele. Então ela precisou talvez fazer algum experimento ali com ele pra conseguir colocá-lo na simulação, porque ele ia morrer. Só que, por algum motivo, essa simulação deu muito errado e eles ficaram presos. Agora, por que ela fez essa simulação em 1899, 200 anos antes? Mas enfim, no final do vídeo eu vou discutir mais sobre isso. Bom, o Henry conta que quando a Maura tinha a idade do Elliot, ela achou no escritório dele um artigo sobre a caverna de Platão, lá que eu expliquei no vídeo aqui do episódio 7. E a Maura era muito nova para entender o conceito mais abstrato, né? Mas ela ficou bem obcecada pelo assunto e uma noite ela foi falar com o Henry e perguntou se o que o Platão dizia era verdade. Como saber se algo é real? E se o que for real não for isso aqui? For algo, né, que a gente não tá olhando. Ela bugou, né? Ela já viu Matrix com 5 anos de idade, ela já tava assim, caralho. E o Henry respondeu que isso seria Deus, né? O Deus criou a realidade, que eles estão ali. Então, a única coisa fora seria Deus. Aí a Maura falou que então o mundo que Deus criou é a boneca das bonequinhas, casinha. Deus tá brincando de casinha com eles. E nesse caso, então, Deus é bonequinha de quem? Quem criou Deus? Essa é a grande pergunta da existência, né, Maura? Mas, enfim, uma criança muito inteligente, né, pra sua idade. E o Henry disse que, de certo modo, essa simulação ali deles é a casa de bonecas construída pro Elliot. E que tanto a Maura quanto o pai estão mentindo, né? A Maura e o Daniel estão mentindo pra ele. E aí ele abre a piramidezinha que ele precisa da chavinha da Maura pra eles saírem dali. Enquanto isso, lá no arquivo, o Ike desce do Prometheus e vai pro navio Kerberos, que tá o resto do elenco que sobrou. A Maura dá um panorama ali pra galera, ela fala, ó, gente, Daniel, aquele cara era meu marido, o menino era meu filho, e o meu pai é o dono da companhia dos navios, e ele está fazendo uma simulação com a gente aqui, que ele que está causando tudo isso. E pra provar que aquilo era uma simulação, ela fala, vocês lembram de ter embarcado no navio? Aí todo mundo fica, não. E ela mostra a carta dela, ela fala, putz, eu achei que isso aqui era sobre mim. E aí todo mundo, pá, uma cartinha do bolso, todo mundo tinha essa cartinha. Eles andam pelo corredor e vem a turmalina crescendo, e a galera não quer ir com a Maura, né, e vaza. Só sobra o Ike, que acredita nela. Eles tentam abrir o duto da cabine dela, mas não rola, então eles vão pra cabine do Daniel e descem lá no túnel dele. E saem no quarto onde o Daniel e a Maura ficavam, e o Ike vê a foto dos três juntos, e a Maura diz, né, que vê eles, que não sente nada. E aí o Ike pergunta se as memórias do Daniel também não são uma ilusão. O Ike tava assim, por favor, fala que você não é casada não, por favor, vamos ficar juntos, né? Ele fica muito mal quando ele descobre que ela é casada. É bem engraçado. E a Maura diz que o Elliot mencionou um criador, que deve ter usado alguma lógica, né? Ela só não sabe ainda que o criador, na verdade é a criadora, porque é ela mesma. Ela explica que as memórias são armazenadas no cérebro em áreas distintas que ficam interligadas. Por isso que às vezes um cheiro específico te remete a alguma memória, né? Tem algum cheiro de algum perfume que me lembra muito a casa da minha avó, sabe? Esse tipo de coisa. Aí eles quebram uma parede e veem que dá pra uns cabos e saem num cenário cheio de feno e uma bonequinha no chão, né? Que é o cenário dos dinamarqueses, né? A bonequinha da Ada, que foi com Deus já logo lá no episódio 2, acho. Enquanto isso, o Daniel tá no Kerberos ainda, gente. Porque lembrem que ele não saiu do navio no episódio passado. Ele só se separou da Maura, né? Então, quando o navio passou pelo redemoinho e foi por arquivo, ele foi junto. E aí ele mexe no maquinário e ele faz com que se acenda uma luz vermelha. E aí as turmalinas começam a se espalhar, né, perseguindo a galera dos corredores, né, então pode ser aquele lance, galera, acabou a simulação e todo mundo tem que ser engolido pra, tipo, se desfazer, né. Ou ainda, essas turmalinas podem ser um tipo de vírus do sistema, né. E o grupo acaba se separando, fica Ling Yi e o Ramiro, que estão fugindo da turmalina, a Clemence e o Jerome, que resolvem procurar a Maura e o Ike, e a Tove e a senhora Wilson, que estão tentando vazar. E aí o Daniel tá mexendo ali, hackeando o sistema, e aí as portas dos corredores, todo mundo correndo e a porta some, que ódio. E aí, basicamente, o pessoal começa a correr desesperado,
E ele vai abrindo passagens para esses cenários e todo mundo fica entrando e saindo. Não vou falar todos aqui porque eu acho que não é super relevante. Mas uma coisa interessante que acontece é que a senhora Wilson começa a se desintegrar pela mão podre dela. E eles começam a ouvir as pessoas mortas dentro das coisas, né? As vozes e tal, mas não tem ninguém. O Ramiro e a Lingui vão pro cenário que tem o poço, que realmente é o cenário do Ramiro, e ele pega o escapulário e fala: não pode ser. Ou seja, realmente ali é o cenário dele, tem alguma coisa a ver com o padre que ele matou, ou que ele acha que matou, porque agora eu não acredito em mais nada, viu? A Lingui abre o recipiente e vê o Oleg saindo todo sujo de um líquido preto, que sei lá o que é, e aí ele abre uns cabos e tal, e ela vai atrás. E aí todo mundo se reencontra, e assim, o que aconteceu agora? Ninguém entendeu nada, nem a gente. O Ramiro ouve o Angel cantando, vai atrás, o pessoal vai lá pras fornalhas, e o Imediato tá assistindo toda essa confusão do barulho pela TVzinha. O Henry volta com o Elliot e o Imediato conta que o Daniel hackeou o mainframe e, né, cagou todo o negócio, que ele tá tentando mudar a arquitetura da simulação. O Henry percebe que o Daniel tá tentando fazer a Maura acordar sem que ela os dê a chave e que vai deixar eles presos ali pra sempre. Ele manda o Imediato encontrá-la e pegar a porcaria da chave. E aí ele sai e o Henry fica ali assistindo a TVzinha e ele vê o Daniel no visor e pergunta: por que ele tá manipulando o código? Está espalhando o vírus por todo o programa. O que ele tá tentando esconder? O Henry fala pro Elliot que o Daniel é um tolo, que vai destruir a simulação toda tentando hackear o código. Então, o que ele tá com medo é que nesse hack aí dele, né, exploda tudo e todo mundo fique preso ali. Ele fala pro Elliot, né, tipo, se você pensa que seu pai liga pra você, querido, ele te trocaria pela sua mãe, assim, ó, em um segundo, ele não tá nem aí pra você. Tudo que ele tá fazendo aqui é pela Maura. E enquanto isso, o Daniel termina de causar lá no maquinário e vaza. A Maura e o Ike chegam lá no cenário dela, e o Ike tá assim, né, ainda tá tipo, eu só tenho 6 anos, não tô entendendo nada. E tá se perguntando como que o Henry pode ter entrado na memória deles. Então eles entram no hospital e procuram a sala do Henry. O Ike diz que isso só pode ser um pesadelo, mas a Maura explica: não, meu amor, isso aqui é uma simulação. Só que pensa, como que você explica isso pra uma pessoa de 1899? Porque por mais que ele esteja na simulação, a cabeça dele tá em 1800, ele nunca viu Matrix, ele não tá entendendo. O Imediato aparece com um aparelhinho e pede a chave pra Maura. Diz que não tem tempo pra essa putaria, entendeu? A simulação foi corrompida, tudo tá se desintegrando. E ele começa a mexer no aparelho, mas a Maura lhe dá a chave. Mesmo assim, ele termina de mexer e o Ike morre na frente dela, né? Como se tivesse sido desligado, desconectado. Ela pede pra trazê-lo de volta, mas o Imediato diz que é impossível e que o Henry tá esperando ela, já faz desde o primeiro episódio, pra ela ir logo. Ele leva ela pra sala e o Henry diz que o Elliot sabe a verdade agora. Só que nem ela lembra o que ela fez, então que verdade? O Henry manda ela parar de fazer as perguntas erradas e a Maura pergunta que tipo de pai faria algo assim com a própria filha. Ele pede a chave, ela dá, ela vê as TVzinhas e percebe que foi vigiado o tempo todo. E ela acha que o irmão, o Kieran, descobriu o que o pai tá fazendo, por isso que ele mandou a carta. E ela pergunta onde que ele tá. E o Harry garante que o Kieran é a última pessoa que ela tem que se preocupar. E eu tô assim, gente, cadê esse homem? Ele usa o aparelho e de repente eles estão na sala 1011. Ela tá com a roupa de paciente, os guardas aparecem e amarram ela na cadeira. O Henry diz que nesse mundo há os que desbravam e os que se esquivam, né? Os curiosos e os que estão meio tipo, tô de boa. E ela, infelizmente, é uma curiosa, ela é desbravadora. Ao contrário do Kieran, do irmão dela, que pelo visto não tá nem aí pra paçoca. E o Harry fala, né, você tava querendo se livrar da sua dor, mas você só criou mais dor ainda. A Maura diz que é um jogo psicológico, né? E o Harry fala, não, meu amor, é um jogo que você criou, você e o Daniel criaram. Então todo mundo tá preso ali naquele ciclo por causa da senhorita. Ele diz que vai embora dali e que tá na hora da Maura esquecer de novo. E aí o Elliot leva as injeções e chora enquanto injetam nela. O Henry diz que ela vai esquecer como todas as vezes e que vai garantir que ela fique ali pra sempre. Depois disso, o Henry, o Elliot e o Imediato voltam pra sala dele e o Henry coloca a chave na pirâmide e diz que é hora de acordar, mas a chave não funciona. E aí que ele percebe que o Daniel alterou o código. Ele conseguiu mexer na programação, então o objeto que essa chave abria não tá mais adiantando nada. Enquanto isso, o pessoal do Kerberos chega lá nas fornalhas e tá tudo caos, parece o próprio portal do inferno.
Tá cheio de turmalina, confusão. E uma voz diz, simulação corrompida, deletando simulação. Faz uma contagem regressiva e o navio todo meio que se desintegra por dentro. A estrutura dele ainda tá lá, mas tudo que tá dentro é meio que apagado. A Mora acorda na parte mais escura da região montanhosa, ela vê a cruz e ela tá usando o anel. Ela desce no quarto do Elliot e vê a foto dos três. O Daniel a encontra, ele diz que funcionou, que ele conseguiu reprogramar e que dessa vez não começou tudo de novo, eles vão se abraçam e tal. E ela pergunta se aquilo ali já era real e ele diz que não, ainda não. É a primeira simulação que eles criaram, que é o segundo lar deles. É isso mesmo, Brasil? Então tem várias simulações. Então será que a primeira vez que eles fizeram a simulação era só pra fugir daquela realidade lá que a gente não sabe, né? Que a gente já vai discutir? Então, tipo, como a gente tá aqui nessa nave e não tem nada pra fazer, vamos fazer uma simulação? Vamos, né, dar um rolê e vamos ficar aqui. Não sei, pode ter sido alguma coisa assim. Ou se foi a primeira simulação que eles criaram quando o menino tava pra morrer, ou enfim, morreu já, né? Mas ela quer saber por que ela não lembra de nada e ele diz que agora não importa, a gente precisa terminar a temporada. E ele explica que os objetos numa simulação são só manifestações de códigos. Ou seja, é uma fachada como qualquer outra coisa. E ele diz que alterou os valores, ele reprogramou, assim a injeção não fez ela esquecer e voltar para o ponto inicial, e sim levou ela ali para o quarto do menino. E também desse jeito ele transferiu os códigos da saída, então não estão mais na chavinha lá com a pirâmide, agora está numa outra pirâmide que é um cubo, tipo um cubo mágico. Ou seja, a pirâmide que o Henry ficou, assim como a minha, agora é inútil, não serve para nada, é só um enfeite mesmo de festa. E então a senha foi transferida pro anel da Mora e não mais a chave. Então ela tem que encaixar ali, né, pra tudo dar certo. E aí, o Daniel conta o grande plot twist, a reviravolta disso tudo. Que o Kieran tomou controle das simulações, ou da simulação, quando a Mora tava dentro. Então, esse é o lance. O Kieran, que talvez seja malvado, não é nem o Henry, não é o imediato. Todo mundo tá ali dentro que nem ela. Trouxas. E quem tava comandando tudo é o Kieran, então? O Daniel diz que não sabe quando que o Kieran vai descobrir o que eles fizeram e por isso a Mora tem que vazar, se apressar. E ele diz que tudo que tá acontecendo é muito maior do que ela imagina, que ela precisa sair dali e deter o seu irmão. Que então o Kieran é o vilão da segunda temporada, né, do futuro. E a gente achava que era o Henry, mas não, é o irmão dela, que a gente nem sabe que ator que é. Então ela coloca a aliança na pirâmide e pergunta se o Daniel vai estar lá quando ela acordar. E ele diz que sempre estará, mas ele faz uma cara, gente, uma cara de tristeza, uma cara de choro. Ele fala, vou estar lá sim. Então ela ativa o negócio e sai da simulação. E spoiler, o Daniel não está lá na nave. Mostra a cara de todo mundo que tá na nave e o Daniel não está. Já vamos discutir isso. E como se não bastasse a dor de cabeça que essa série já nos causou para chegar até este momento, eles estão no espaço, meu Brasil. Realmente, por essa eu não esperava, de verdade. Assim, de tudo que podia acontecer, isso eu não esperava. Achei que eles iam estar numa simulação, beleza, mas assim, no espaço realmente foi chocante. Coloca aí nos comentários se você tava esperando essa. E além de estar no espaço, eles não estão no espaço que nem o Elon Musk, que né, falou assim, vou dar um rolê aqui. Não, eles estão no futuro. Eles estão em 2099, 200 anos depois de 1899, meu amor. Então tá, então a Mora acorda com a máquina lá na cabeça dela, né, que é o tubinho de Matrix, é o negócio que tá conectado na simulação. Ela já tá com o cabelinho curtinho, o look meio vibes astronauta, sci-fi, né? E ela se solta e vê que a galera do elenco principal tá toda presa ali nas máquinas também. E aí, né, ela olha pra janela, vê que tá no espaço, ela mesma fica, é o quê? E essa nave que eles estão, essa nave espacial, se chama Prometheus, não se chama Kerberos, hein? Será que esse era o terceiro navio? Porque ship, em inglês, pode ser starship ou pode ser tipo ship, de navio. Então é meio que tudo é uma nave, tudo é nave. Então será que esse é o terceiro navio? E outra coisa, esse pedaço da nave aí é um dos compartimentos. Você dá pra ver que a nave é muito maior, então pode ser que em outros compartimentos tem outras pessoas. Pode ser que o irmão dela, o pai dela, o Daniel, sei lá, essas outras pessoas possam estar na outra parte ali do navio, da nave. Então, pode até ser que em cada parte do navio tenha um grupo de pessoas vivendo uma simulação diferente em uma época diferente. Já pensou? E aí a Mora vê uma mensagem que diz que o seu café te acorde antes da realidade,
que é a mesma frase esquisita que tava escrito lá nos livros que a galera queria dirigir e pilotar o navio, e tava escrito isso em todos os livros, né? Parabéns. E aí tem uma tela que tá escrito: Projeto Prometheus, missão de sobrevivência, e as coordenadas do destino se parecem com aquelas coordenadas. Lembra que eles falam 42, não sei o que lá? Umas coordenadas parecidas com que o Prometheus é encontrado lá no primeiro episódio, que o Ike fala, essas coordenadas, vamos pra lá. São uns números meio parecidos. Tá escrito que tem 1.423 passageiros e 550 pessoas na tripulação, ou seja, não estão só eles ali. Ou pelo menos, se tiver mais gente, só se morreu, né, ali já na nave. Mas provavelmente, então, eles têm mais elenco, tem mais figurantes lá pra trás da nave. E esse número era o mesmo número que disseram que tinha no Prometheus e não no Kerberos. No Kerberos estava falando que era 1.612 passageiros. Então, esse número realmente é o que combina com o Prometheus do versão navio. E adivinhem, gente, a data é a mesma do primeiro episódio. Lá no primeiro episódio, a gente começa no dia 19 de outubro de 1899. E aqui estamos em 19 de outubro de 2099. Inclusive, lá no evento que eu tava na Alemanha, de 1899, a Yantia, que é a roteirista e showrunner, junto com o marido dela, o Bo, ela contou que eles escolheram esse ano específico porque era a virada do século. Que eles queriam que fosse um ano que as coisas estão mudando, aquela coisa de ano que você tá esperando um futuro, né? Sempre que tem virada de século é aquela festa, aquela coisa. Então eles escolheram esse ano de propósito. Aí eu fiquei pensando, né? Então, 2099 por quê, né? Será que também é a virada do século e temos naves agora? Sei lá. Enfim, e aí a tela mostra uma mensagem do irmão dela, do Kieran, falando: Oi, irmã, bem-vinda à realidade. E vocês têm que lembrar que o Kieran agora é o vilão. Então, assim, não confie neste homem, Mor. Mas vamos lá. Vamos agora refletir, digerir tudo isso que aconteceu. Então, uma coisa que foi nos dita lá, vamos recapitular pra ver se ainda faz sentido. A Mora era uma médica, então agora a gente pode pensar que ela era uma médica mesmo, né? Que atuava. E não só uma médica de teorias, como ali na simulação falava. Até porque, lembra que no primeiro episódio eu falei, gente, como que ela sabe mexer na barriga da Tove, né, da grávida? Porque se ela aprendeu tudo em teorias e ela tem foco no cérebro, sabe, eu achei meio estranho ela saber fazer aquela manobra ali muito específica de gravidez. Não sei, nunca estive em 1899, eu não sei como era a formação de médicos daquela época, mas, enfim... se realmente ela era médica na vida real, talvez era a Mora médica, uma memória dela, né, que não foi apagada de como fazer aquele procedimento ali. Então, a gente aprende que ela é uma médica que foca no estudo do cérebro e que ela foi casada com o Daniel e que eles tiveram um filho, Elliot, que tinha uma doença terminal. Esse da doença eu tô preenchendo, não foi dito isso, mas provavelmente ele tava ali morrendo. O pai dela conta que ela que criou aquela simulação, e eu tô dizendo o pai dela conta porque, né, até aí a gente não sabe o que é verdade ou não, né? Mas que ela criou aquela simulação porque ela queria estar com o filho, né, um jeito de salvar o filho, salvar o Elliot. E é dito que o Daniel também ajudou ela a criar essa simulação, mas eu não sei até que ponto ele concordou com tudo que ia rolar ali, ou até só ajudou porque... sei lá, porque ela queria fazer muito e ele meio que foi na onda, porque ele não concorda, né? Quando mostra o Elliot lá colocando, ele fala assim, você tem que deixar ele embora, você tem que deixá-lo ir, e ela não quer. E ali, a gente vê algumas pessoas que estão na nave, que estão, pelo visto, naquela mesma simulação, só que o Henry não tá ali, o pai dela, nem o Daniel, né? Mas o Henry, de alguma forma, tá ali dentro, a gente não sabe se ele é só um programa de computador, né? Ou se ele realmente tá com um negocinho em algum outro lugar e tá conectado na mesma simulação. E eu digo mesmo pro Daniel, né? Não sabemos isso. Mas a missão do Henry parece que é continuar a fazer a Mora esquecer. Ele fica ali assistindo, né? Olhando todo mundo morrer, mas ele quer que fique esse loop eterno pra sempre. E em algum momento que a Mora tava dentro da simulação, o Kieran tomou controle. Agora, a gente não sabe se o Kieran tomou controle lá naquela primeira simulação que a Mora fez com o marido, né, que eles falam, que era o nosso refúgio e tal, ou se o Kieran tomou controle em algum momento depois que já tava rolando o loop, já tinha dado algo errado, ou será que esse loop é causado pelo Kieran? Ele que não quer que a galera acorde. E outra coisa que eu fiquei em dúvida, né? Então, que tempo que a gente tá, né? Que tempo é a realidade? E outra, será que eles estarem ali na nave é a realidade ou é outra simulação? Mas, provavelmente é a realidade. Mas, sei lá, não sei mais o que esperar dessa série. Bom,
Vamos então a algumas perguntas que isso tudo deixa, né? Primeiro, será que a gente pode confiar no Henry? Essas informações dele são confiáveis? Aliás, a gente pode confiar em todas essas memórias que a gente viu? O quanto disso é verdade, o quanto disso foi criado? Sei lá, digamos que realmente a Tove estava grávida, mas não foi naquelas circunstâncias, daquele jeito, sabe? Ou digamos que o Henry e o Ramiro realmente são um casal na vida real, mas eles não mataram nenhum padre, sabe? Tudo aquilo foi criado. Quem realmente fez a simulação e qual parte, né? Então, por que a simulação, em primeiro lugar, foi feita? Foi aquela primeira... beleza, foi feita pra ter o menino vivo, mas... Como? Porque eles já estavam no espaço? Isso que eu quero entender, sabe? Se eles já estavam nessa missão de sobrevivência, né? Tá escrito ali. Então, não parece que eles estão, dando rolê de nave. É uma nave que tem, provavelmente, a população que sobrou do mundo ou a população que foi salva desse mundo pra repopular outro mundo ou, né, outro planeta ou até viver na nave mesmo, porque às vezes não tem nenhum planeta pra morar. Inclusive, pra onde que essa nave tá indo, né? Será que eles estão só orbitando ou eles estão indo em direção a algum lugar que eles precisam ir morar? E aí, quanto tempo isso leva? Porque a gente vê muito filme aí de viagem espacial que as pessoas ficam congeladas. As pessoas ficam congeladas até chegar, pra não chegar velha, né? Porque a viagem leva 100 anos, aí você vai chegar lá já morreu, aí não adianta. Então a pessoa vai, criogênese, e acorda já no planeta novo. Olha que beleza, né? Uma câmara criogênica. Uma câmara. E aí a pessoa já acorda no planeta novo, nossa, a pele de milhões, nem passou nenhum dia, entendeu? E toda essa história me lembrou um pouco também a Arca de Noé versão humanos, né? Que a gente tem ali um pouquinho de gente de cada país, de cada lugar, que serão as pessoas novas que vão repopular aí a Terra ou, enfim, qualquer planeta que a gente vá morar depois. E então, um navio, né, que é a missão de sobrevivência, então... A Arca de Noé era um navio que Deus colocou um animal de cada tipo, né, os casais, para poderem repopular depois do dilúvio. Então, será que o Prometheus é a Arca de Noé de Deus ou a Arca de Noé de Kieran? Será que o Kieran tem a ver com isso? Na verdade, eu acho que o Kieran não tem tanto a ver porque o Henry fala que ele não tá... que ele é esquivador. Ou seja, alguém criou essa arca aí para salvar a humanidade, pegou um pouquinho de gente de cada país e é por isso que a gente tem essa questão da linguagem, né, de cada um ser de um lugar diferente. E se existe o projeto Prometheus, será que existe o projeto Kerberos? Será que existe outra nave ou outras naves? Porque falaram que são 3, né, no começo ali, quando tudo era navio ainda, quando a gente estava a ver navios, eram 3 navios. Então será que são 3 dessa nave? E ainda, queria entender se tá todo mundo conectado na mesma simulação. E se o pessoal do resto da nave, eu tô com mania de navio, se o pessoal do resto da nave tá em outras simulações, tipo Westworld, que a gente tem vários parques, ia ser muito louco, hein? Cada um num rolê, num ano, numa vibe. Inclusive, tô curiosa pra ver como vai ser a vibe da segunda temporada, se vai ser totalmente sci-fi dessa vez. Eu acho que seria muito legal se a segunda temporada já fosse mais sci-fi, eles todos ali na nave, uma vibe nave, e talvez alguma outra simulação diferente, né, pra outra época ou tempo. E como se isso tudo não bastasse, na última cena toca a música Starman, do David Bowie. E olha, se liga nesse refrão. Há um homem das estrelas esperando no céu. Ele nos disse para não estragarmos tudo, porque ele sabe que tudo vale a pena, ele me disse. Deixe as crianças se soltarem. Deixe as crianças aproveitarem. É Deus ou é o Kieran? Ou quem? Quem? Que? Coloquem aí nos comentários que dúvidas restaram da temporada. Eu posso fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas que ficaram, as que eu souber responder no caso. Coloquem aí as suas teorias para a próxima temporada e eu quero muito, muito saber se vocês gostaram da temporada e do final, que são 2 coisas diferentes, né? Eu gostei muito, eu acho que é uma série mais fácil que Dark, porque apesar dela ter muitos mistérios, ela é uma série mais linear e no final tem esse plot twist, né? A grande reviravolta, que a gente tava numa simulação e quem fez a simulação e estamos no espaço, né? Então no final, o episódio 5 em diante começam essas revelações, mas não é uma série que tinha tanto quebra-cabeça difícil que nem Dark, eu achei pelo menos. Coloca aí o que vocês acharam. Mas como um todo eu gostei muito de fazer os vídeos, de estar envolvida, de estar, sabe, tentando descobrir e tô muito curiosa pro que vem aí. Inclusive, já digo pra vocês,
Em Dark, eles não deram todas as respostas. Então não fique esperando respostas exatas, se o Ramiro matou um padre mesmo, sabe? Esse tipo de coisinha assim. Eu não sei se eles vão explicar tudo, porque eu acho que não é o estilo deles, sabe? Ficar explicando A por B, assim. Então coloquem aí nos comentários, quero muito, muito saber o que vocês estão achando, quero conversar com vocês. E é isso, se vocês quiserem mais vídeos, que eu tire dúvida, que eu explique mais alguma coisa, escreve aí que eu vou ler tudo. E obrigada a todo mundo que me acompanhou nessa jornada, espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima aí no futuro ou não. Um beijo, tchau!